Bom dia, pessoal. Uma vez mais aqui, Lute Ramos, na nossa live 51. Utilize as ferramentas, use as ferramentas e se dê um ano. A gente tá aqui, gente, já tem 51 dias brincando, se divertindo, conectando-nos a criar com as ferramentas de Access Consciousness. E eu queria agradecer muito todos vocês que estão aqui comigo todos os dias. Hoje eu cheguei super tarde, mas aqui estou para a gente seguir o dia de ontem, que foi... A gente estava falando do livro As 10 Chaves para a Liberdade Total, do Dan. E hoje nós vamos seguir com o capítulo 2, né, a segunda parte, que fala sobre o interessante ponto de vista. Então, hoje a gente continua com essa nossa ferramenta. Me desculpa. Oi, Elaine, tudo bem, querida? Desculpa o atraso, mas vamos que vamos. Aqui estamos, importante é isso. Então, vamos lá. Eu queria, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o que a gente terminou, uma coisinha que a Elaine me pediu, que ela me perguntou sobre constelação familiar, né? Sobre a questão que a constelação traz em relação aos pais, que se você não tem, né? Eu não sei muito sobre constelação. Elaine, se não estiver correto, por favor, me ajuda aí. Sobre, ou seja, quando você não resolve a sua situação com seus pais, você não consegue fluir em algumas partes da sua vida. Isso foi o que eu entendi. Se não for isso, você, por favor, me ajuda aí para eu trazer isso. Mas como eu não sou consteladora, gente, eu nem nunca fiz um curso, eu já até constelei e amei fazer constelação. Na verdade, a minha vida começou a se abrir através da constelação familiar, realmente. Mas o ponto de vista de Access sobre isso não é que a constelação está errada nem certa. Como vocês já sabem, Access Consciousness é acesso à consciência. Então, o que nós estamos fazendo aqui é usando as ferramentas de acessar a sua consciência. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Se você sabe que existe uma energia entre você e seus pais que, de alguma forma, limita o seu fluir, você pode mudar isso? Se você percebe, se você está na pergunta, o que é isso? Quando você tem qualquer questão com qualquer pessoa. Eu estou usando os pais aqui, que foi o que a Elaine nos trouxe, né? Foi um pedido dela ontem, ela me escreveu ontem. Então, vamos supor, com seu esposo, com seus irmãos, irmãs, com qualquer pessoa. Pensa uma pessoa aí, vai para alguém que de alguma forma não existe fluidez. Quando você vai para essa pergunta, o que é isso? Você está pedindo clareza sobre essa energia. Só de você estar nessa pergunta, você já está se dando conta que tem alguma coisa ali que não cria mais, que não está consciente. E quando você pede a consciência para te mostrar o que é isso, ela vai trazer para você desde esse espaço. Olha como isso aqui está funcionando. E isso foi muito interessante em relação ao meu marido, né? Porque o meu marido tem a forma dele de funcionar e eu tenho a minha. E quando é esposo, né, gente, você vem de famílias diferentes. No nosso caso, até de uma certa cultura diferente, porque ele é carioca, eu sou mineira, né? A forma de funcionar, as crenças, os padrões são diferentes, apesar de sermos brasileiros, né? E termos muitas coisas em comum, isso é verdade, também temos muitas coisas que não. Então, quando você entra num relacionamento assim, você tem que lidar com muitas coisas diferentes. Eu não conhecia a Access quando eu me casei, mas eu tinha uma maneira de ser de muito recebimento. Principalmente das pessoas como elas são. Eu não tinha problema assim com as pessoas mais idosas, igual muita gente tem, que às vezes pessoas idosas difíceis, né, que isso existe. Isso não era uma coisa que pertencia ao meu universo. Então, quando eu cheguei na família do meu marido, eu cheguei de uma maneira muito leve. Aí, como eu era muito leve, todo mundo me recebeu com muita leveza. Quando eu encontrei Access, eu comecei a ver as coisas
onde eu estava me colocando, não em relação a ninguém, tá? Eu tô colocando eu, que é sobre mim, onde eu me colocava numa situação de não escolha. Ou seja, eu me alinhava e concordava com muitas coisas que talvez se eu tivesse 100% consciente, ou não 100%, ou um pouco mais consciente, eu diria que não. Ou eu diria que sim. E aí foi onde que fez diferença na minha vida foi isso. Eu entrei num fluxo de alinhar e concordar com tudo que se apresentava para mim. Principalmente porque todo mundo me recebeu com muito amor, muito carinho, muita alegria. Mas ao mesmo tempo existia um espaço de me moldar, me colocar dentro daquele padrão, dentro daquele sistema, que aí eu acho que a constelação, não estou segura 100%, mas eu acredito que a constelação trabalha desde o método da psicologia sistêmica, que é como aquele sistema está funcionando, como ele está se perpetuando, como ele está se mantendo. Então, qual é a diferença? Em Axis, você não vai no passado. Você não conserta o passado. É o presente, ok. Quem sou eu hoje? Aí você olha para o seu relacionamento com essa pessoa que não é bom. Tem pessoas que não... obrigada, ela ainda está confirmando aqui que é isso mesmo. Então, vamos supor, não é o meu caso, mas vamos supor que você não tenha um relacionamento bom com a sua mãe. Você tem alguma dificuldade com ela. Ou seja, vocês conseguem perceber em Axis, você vai olhar assim, quem está querendo controlar quem? Ou ambos estão querendo controlar quem é certo, quem é o errado, quem é o bom, quem é o ruim. Bom dia, Aninha! E é isso. Então, quando você percebe que existe um sistema funcionando e você pede para mudar isso, tudo começa a mudar. E às vezes, gente, você não tem nem que dizer nada. E isso acontece na constelação também. E se a constelação funciona para você, você pode usar, porque a consciência inclui tudo e não julga nada. Consciência não tem julgamento sobre nada. É o que funciona para você. Né? Para mim, por exemplo, Axis, quando eu encontrei Axis e comecei a usar as ferramentas e comecei a enxergar meu mundo e a ver tudo que eu estava criando que não fazia sentido... E tudo que eu poderia criar através disso, que eu nunca tinha sequer suposto em criar, mudou tudo. Foi isso que mudou para mim. Que é a clareza sobre quem sou eu hoje. O que eu estou escolhendo hoje? Se eu continuar escolhendo isso, então assim, é muito mais sobre uma toma de consciência. E eu quero dizer isso para vocês que, por exemplo, tem uma senhora que trabalha aqui comigo, que ela me contou que ela estava com um filho com problemas gravíssimos com o filho dela, que ele se divorciou e ele estava sofrendo muito com isso, começou a se envolver com bebida e drogas, essas coisas, se eu entendi bem. E aí ela falou assim, eu não deixo faltar nada para ele, eu cuido dele, eu dou dinheiro para ele, não deixo faltar nada. Aí eu fiz uma pergunta para ela, falei, ok, e essa sua escolha, né, de cuidar dele dessa forma, tá ajudando ele a sair desse lugar ou tá mantendo ele aí? Aí ela levou um susto, olhou pra mim e falou, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, não, ninguém pensa. Porque, na verdade, nós não fazemos perguntas. E Axis é sobre fazer perguntas, sobre o que vai criar mais pra você. E aí, e ela ficou, aquela pergunta foi embora, passou uns meses, assim, um mês, meio, mais ou menos. Foi essa semana passada, ela chegou pra mim e falou assim, bom dia, Vilma! Vilma, já mandei a mensagem lá pra Caroline, vamos ver o que vai dar. E ela ainda não me respondeu, não. Sobre os nossos autistas, que nós vamos cuidar desse pessoal aí. E aí, gente, ela me disse, Lute, você sabe que desde aquele dia que você me fez aquela pergunta, ele mudou? Ele passou a cuidar da casa, tipo assim, ele deixava a casa toda bagunçada, ele faz comida pra ele deixa tudo limpo, tudo organizado, porque a energia, gente, a partir do momento que você tem clareza, ela muda em 10 segundos, às vezes até menos. É a clareza que você tem sobre, o que eu tô criando aqui, pá, já quebra. Então a ideia de Axis é que você tenha mais facilidade,
mais alegria, mais glória na sua vida, ou seja, que tudo possa ser dissipado através dos aclaradores e dos processos. Que existem as barras, que é uma coisa maravilhosa. Ontem mesmo eu estava com o meu corpo, gente, assim, a mil, sabe? Eu chegava a perceber meu corpo trêmulo, porque eu realmente estou com muitas demandas na minha vida. E como isso pode melhorar mais? Eu estou buscando apartamento, eu tenho uma filha morando nos Estados Unidos, que estava aqui, que estava meio assim, né? Na vida pessoal dela tinha umas questões para resolver, e eu sou a mãe dela, né? E aí eu tô ali do lado, né, cuidando disso, e quero apoiá-la, como eu disse aqui já para vocês. E é uma coisa que faz diferença. O Gary comenta que quando você escolhe ter uma família, você escolhe dar parte da sua vida para essas pessoas. É uma escolha sua, né? E aí ele comenta isso no livro dele, Salão de Feminas, em espanhol é esse nome. Eu acredito que em português também é. Salão de Femes, algo assim. E ele comenta isso com uma mulher que está falando sobre os filhos e tudo que ela tinha que fazer em relação a eles. Aí ele fala, então é isso, você escolhe dar parte da sua vida para essas pessoas. Né? Foi uma escolha sua. Ok, então que pergunta que você tem que fazer? Como eu posso criar minha vida e cuidando dos meus filhos? Cuidando da minha família? Eu acho essa pergunta tão linda, tão leve, porque, é claro, é uma coisa, tipo assim, você entra para um espaço, quem é de Axis aqui, que é apaixonado como eu, você fica assim, querendo criar, só que assim, tem outras pessoas envolvidas na sua escolha. E pessoas que você escolheu trazer para sua vida, né? A partir do momento que você escolhe ter um filho, você escolheu trazer aquela pessoa para essa realidade, para a sua vida. Foi a sua escolha, né? Com outra pessoa, tem uma outra pessoa que escolheu aí junto com você também. Não é verdade? E às vezes vocês estão juntos, às vezes não, né? Às vezes tem pessoas que realmente decidem escolhem cuidar dos seus filhos sozinhas. Eles também, claro que eles também nos escolheram. Isso daí é algo interessante. Obrigada, Vilma, por isso. A Vilma fez alguns comentários, deixa eu falar os comentários dela aqui. Primeiro ela falou assim, quão grande eu posso ser para receber com facilidade, alegria e glória? E se você já é grande, o suficiente? Essa é a minha pergunta para você. O que se requer para que a sua grandeza se mostre? O que se requer... Gente, isso é uma das coisas mais incríveis, né, de Axis. O que se requer para que a minha grandeza se mostre? Todos os dias você pode fazer essa pergunta. E ela está falando assim que ela permite, recebe e agradece. E aí falando dos filhos, sobre ou eles que nos escolheram. Sim, eu acho que isso é uma escolha em conjunto, na verdade, né? Porque, ou seja, você está nessa escolha e tem pessoas que estão buscando pessoas que estão escolhendo isso. É a congruência universal. Tudo que você está buscando também está buscando você. Eu acho que isso vem do budismo, se eu não me engano, né? Tudo que você busca também está te buscando. Então a pergunta é, como que isso me encontra? Se você está buscando dinheiro, ele também está te buscando. Como que você encontra? Se você está buscando uma pessoa com essas características, sei lá, que gosta de sair, de passear, de festa, de se divertir, para ser uma pessoa que te acompanhe na vida, né? Seja um parceiro, uma parceira, de acordo com o que você escolhe, né? Pergunta. Pergunta isso. Onde você está? Como você me encontra? Como eu te encontro? O que você quer para que as nossas moléculas se engajem? A Vilma tá contando aqui que ela fez uma classe ontem com o André Risonha, ele é queridíssimo, né? E ela agradece, ela falou que renasceu. Gratidão, universo. É isso, gente. Essas classes são maravilhosas, né? São incríveis e nenhuma é igual à outra. O mais legal é isso, dá vontade de fazer tudo. Bom dia, Andréia. Dá vontade de fazer tudo, dá vontade de não parar de jeito nenhum. Então, voltando aqui pela congruência, né? Então, por exemplo, voltando lá para a constelação, quando a Elaine me perguntou, quando você começa a buscar congruência com o que você quer criar, as coisas, o sistema começa a mudar. Porque em Axis tem se falado muito, e eu sei porque eu convivo muito com pessoas que são do staff de Axis mesmo, da galera que tá lá com o Gary. Então, eu tenho contato com algumas pessoas dessas.
E sempre é dito isso, que agora eles estão falando muito sobre as estruturas e os sistemas. Estruturas são lugares rígidos, onde você não tem flexibilidade nenhuma, você já decidiu que é daquele jeito, e assim, nada pode mudar. Aquilo para mudar tem que acontecer ou um terremoto ou uma explosão. De tão rígido que é. Imagina, você tem que explodir para mudar alguma coisa. Tem que tremer, que tudo caia para que mude alguma coisa. A Breninha, minha amiga, tá aqui. Ontem eu tava lembrando dela. Quando a gente morava no Panamá, ela teve esses tremores, eu tava igual ela. Falei, meu Deus, tá acontecendo um terremoto com o meu corpo hoje. E aí, gente, é isso. Só que quando é um sistema, você muda as engrenagens, você atualiza. Hoje mesmo eu fiz uma atualização do meu celular. Muda muito isso. A Cíntia Rondelli é maravilhosa. As estruturas são esses lugares onde assim não tem... É tudo tão rígido que, ou seja, é como se você tivesse extremamente paralisado com tudo. Então a ideia é implantar sistemas. Então a minha forma de ver isso e trazendo isso de novo para a constelação é isso. A constelação ela te contribui nesse sentido, que você veja, que você tenha clareza, que você possa ver aquilo que de alguma maneira está te prendendo. Só que, gente, não é cognitivo tampouco, tá? Já vou dizer para vocês. Às vezes você fica com uma pergunta e, às vezes, a primeira que eu fiz foi no Panamá e foi uma coisa incrível na minha vida. Vou dizer para vocês. E eu queria constelar. Eu constelei primeiro os meus pais. E eu falava para as consteladoras assim, que eram duas. E elas não me conheciam. Eu falava, eu queria constelar meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Elas, não. Constelaram meus pais, mas não fez muito sentido para mim. Tinha alguma coisa ali. Mas depois que eu fui para constelação individual, porque no Panamá tem várias formas de se fazer. No Panamá, como era? No Panamá você fazia uma de grupo e a Vilma tá desfrutando tudo aqui. Isso, Vilma, manda essa energia aí. Desfrute pra todo mundo. Joga isso pro universo, que delícia. E aí, gente, essa coisa... Então eu fiz primeiro uma de grupo, depois 2 individuais. Uma falando, só constelando minha mãe e outra só constelando meu pai. E a que foi mais profunda pra mim foi a do meu pai, que tinha a ver com a minha família que veio fugida da guerra, né? Foi pro Brasil, fugida de guerra e tal, e eu não tinha noção quanto aquilo perpetuava energeticamente. E eu não conhecia a Axis, eu conheci a Axis depois disso, na minha energia. Porque como que funciona? Oi, Dani! Pri, como que funciona, gente? É assim, ó. Meu tataravô caiu do cavalo e quebrou a perna. Na época dele não tinha recurso, ele morreu. Então a minha tataravó ensinou para todos os filhos que cavalo era muito perigoso, que ensinaram para os seus filhos que cavalo era muito perigoso, que ensinaram para os seus filhos que cavalo era muito perigoso, que foi até chegar na geração atual. E você morre de medo de cavalo e não sabe por quê. Percebe essa energia amarrada, perpetuando de geração em geração? Quando você está consciente, tudo é diferente, você está na pergunta. E normalmente as famílias nascem um rebelde que quer montar cavalo e quer fazer, quer acontecer, que deixa todo mundo desesperado. É o que vem para quebrar o sistema. Na verdade, não é quebrar, é mudar. E aí eu vou trazer Napoleão Hill para vocês aqui. Hoje essa live tá super ecumênica, né? Eclética, teve de tudo aqui hoje. O Napoleão Hill, que eu vou trazer de novo para vocês no livro Mais Esperto que o Diabo, que eu até li com a Pri e com a mamãe. Toda vez que você vai dar um passo à frente, existe uma força equivalente contrária, que a natureza, o sistema da natureza, tende a querer manter tudo em equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Tudo está funcionando daquele jeito ali. Quando você muda, ou seja, você vai criar uma mudança, você vai desarmonizar de alguma maneira. Então, o que acontece? A tendência é isso daqui trazer você de volta, e para que você faça realmente a mudança, você tem que estar disposto a ir além disso. E aí tem as leis herméticas, a lei do pêndulo, que são maravilhosas. Eu estou num clube do livro do Kai Bailion,
que eu tava resistente de fazer. Eu vou falar pra vocês, maravilhoso. E mostra essas leis, como elas atuam. Só que não quer dizer que você tem que ser o efeito, você pode ser a causa. Em Axis você mimetiza. O que é mimetizar? Só que mimetizar já é outra coisa, né? O que a Vilma tá trazendo pra nós aqui. A mimetização é quando você trata de quer entender alguma coisa desde o seu espaço cognitivo. Vamos supor, gente, eu não entendo porque aquela pessoa é tão gordinha. Vamos supor que é isso. Ou porque aquela pessoa é tão magrinha. Não consigo entender. Por que ela. Né, como que ela consegue? Aí você, para que você entenda, seu corpo começa a sobrecriar nele aquela pessoa, daquela forma que ela funciona, para que você entenda. E aí tem os processos. E aí, só que eu estou falando isso de uma forma física. Isso é muito além disso, porque isso aí a gente já vai para classes avançadas. Né? Não cabe eu trazer isso para a live, e eu nem sou facilitadora de 3 dias de corpo. Mas de processos corporais, sim, mas mimetizar é isso. Mimetizar é tudo que você fica tentando entender, e aí você tem que replicar no seu corpo. E aí você acaba ficando parecido mesmo. Eu lembro uma época, logo que eu casei, que eu ficava muito com a minha sogra e tal. Um dia uma amiga minha foi me visitar no Rio, uma amiga minha de Araxá, e a gente foi para uma loja que vendia biquíni, essas coisas. Lá na Santa Clara, não sei se vocês conhecem. É tipo um prédio que vende só biquíni e coisa de praia. E ela queria ir lá, a gente foi. E aí eu vi uma blusa, eu falei assim, nossa, que linda essa blusa. Tem na classe o fundamento também tem. É a mimetização. Eu falei, nossa, que linda essa blusa. Ela falou, nossa, Lúcia, você tá com tão senhora, com gosto tão... Aí eu me dei conta. Porque a gente acaba se alinhando e concordando com o meio que nós estamos vivendo. Por isso estar na pergunta, se eu tivesse sendo eu, quem eu realmente seria aqui? Aqui em Bogotá acontece uma coisa muito engraçada, que eu sempre adorei salto alto. Sabe aquela sandália da Arezzo, plataforma com saltão, que ela tem uma parte assim grandona? E esse ano, todo ano eu compro, gente, uma preta e uma bege. Todo ano! E eu uso aquilo o ano inteiro, adoro. E eu sempre tô com elas. Só que isso as pessoas ficam horrorizadas. Como que você aguenta? Como que você aguenta? E na verdade eu acho que meu corpo acostumou. Porque quando eu não uso, eu começo a sentir dor nas costas. Meu corpo já acostumou com aquela postura, né? Ele já assim. E eu, uma época, deixei de usar. Não foi legal, sabe? Eu não repetiria isso outra vez. Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que meu corpo gosta? Mesmo que ninguém goste. Estaria disposto a ser isso? Que aí é quando você deixa de ser uma louca e passa a ser excêntrica. É isso. A Vilma tá comentando, ela usava salto e hoje em dia ela pergunta e não expande mais. No meu caso é o contrário, Vilma. No meu caso é o contrário. Eu sempre adorei. Eu tive um namorado em Ouro Preto. Gente, eu nunca esqueço disso. Que eu chegava em Ouro Preto. Quem conhece Ouro Preto é assim, tudo ladeira. E eu tinha, sei lá, meus 19, 18 anos. E eu ia com o meu salto. E ele ficava horrorizado. Falava, você não é sapato apropriado para Ouro Preto? Ou seja, tem que ser apropriado para alguma coisa? Ou tem que ser para mim? Só que eu nunca me rendi a isso, não. Na verdade, quando eu deixei de usar foi porque eu tava com as crianças pequenas. Minha sogra falava pra mim, Lute, você vai ter que correr atrás de crianças. Como que você vai correr atrás das crianças com esse salto desse tamanho? Eu falava, nossa, é mesmo? Ela tem razão. Alinhei. Mas ela queria falar isso pro meu mal? Claro que não, ela queria cuidar de mim. E aí, pronto. Aí, como ela queria cuidar de mim, eu decidi que isso estava certo. Não fiz nenhuma pergunta. E aí, quando você tá na pergunta, realmente, o que funciona pra mim? Gente, eu não precisava nem correr atrás dos meus filhos. Eu tinha babá, graças a Deus. Vou dizer pra vocês, e boas, e fofas, e incríveis com meus filhos. E como eu posso ter muito mais disso, como meus filhos também podem ter esse privilégio de poder ter alguém que contribui tanto. Porque, gente, não é brincadeira. Tem! Me manda uma mensagem privada, porque essas lives... Na verdade, elas foram criadas para... que aqui tem alguém me perguntando se tem workshops e classes minhas. Claro que sim. Na verdade, eu não falo sobre as classes aqui, porque o meu propósito com essas lives foi realmente contribuir
com a consciência e trazer ferramentas para as pessoas que queiram estar comigo. Mas pode me escrever que eu mando, tá? É o Jefferson, sim, eu conheço ele. Vocês podem me mandar em privado que eu falo para vocês. Tem uma que eu adoro que chama Eu Manifesto. O universo me respalda. Né? Que na verdade quem manifesta é ele. Que é muito bom. Tem gente que já fez aí comigo. Bom, enfim, pessoal. Então é isso. É sobre o que funciona para mim. O que funciona para você. E aí, vamos então terminar aqui agora o interessante ponto de vista que a gente tinha começado ontem. E vamos que vamos. Bom, eu vou ler o parágrafo anterior, o último que eu li, e termino, tá bom? Você está disposto a fazer ponto de vista interessante nas coisas que você decidiu que não gosta? Mas não está disposto a fazer ponto de vista interessante nas coisas que decidiu que gosta? Portanto, jamais pode realmente chegar ao ponto de vista interessante. Eu vou dar esse exemplo que eu acabei de dar da minha sogra. Como eu gostava da forma que ela cuidava de mim, que ela cuida até hoje. Eu tenho uma relação maravilhosa com ela. Por isso que eu falo muito dela aqui nas lives. E eu tive anos que eu convivi muito com ela, né? Que eu morava no Rio, longe da minha mãe. E ela foi... Minha mãe sempre agradecia a ela, né? Ela foi uma grande pessoa na minha vida. E eu tenho muitas histórias com ela, realmente. Então, eu amava a forma dela me cuidar, o jeito carinhoso dela ser comigo, dela me receber, dela me contribuir com os meus filhos. O que eu fazia? Tudo que ela falava, eu concordava. Porque aí, gente, vem desse espaço. Como que eu vou fazer um ponto de vista interessante numa coisa que eu gosto? É óbvio que vai ser bom pra mim. Essa pessoa é tão maravilhosa pra mim. Como não vai ser bom pra mim? E ao contrário, também vocês têm que prestar atenção. Quando alguém que você não te cai bem, você não está disposto a receber. E às vezes aquela pessoa está te trazendo uma consciência incrível. Se você realmente estiver no ponto de vista interessante, você pode receber de tudo. Energia nutritiva, exatamente. Era uma pessoa que me nutria tanto que pra mim tudo que vinha dela estava certo, era bom. Eu não tinha pergunta. Também não tinha access, tá, gente? Não tinha essa consciência que eu tenho hoje, não. Então, tá. Que fantasia e estado de ser você está usando para silenciar e suprimir os entrelaçamentos quânticos que lhe permitiriam ser o ponto de vista interessante? Vou repetir. Que fantasia, estado de ser, ou seja, que estado de ser eu estou inventando? Que fantasia é essa? Né? Que eu estou vestindo, que eu estou usando para silenciar e suprimir os entrelaçamentos quânticos que lhe permitiriam ser o ponto de vista interessante. Tudo que isso é vezes um deusilhão, vamos destruir e descriar agora, pessoal, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, cultos, garotos, povos e aléns. Eu tinha esquecido do meu copo, tô tomando no bico. Oi, amore! Bem-vinda, pode, Vilma, pode. Aí o Den comenta. Um ser infinito realmente teria algum ponto de vista? Ou seja, um ser infinito ele não pode receber de tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês do Sol. O Sol nasce. Ele nasce. O Den uma vez falou isso. Você recebe o Sol porque você é bom, porque você é legal? Ou só porque você recebe? Se você é um mendigo, você recebe o sol? Se você é um serial killer, um psicopata, você também recebe o sol? Se você é a Madre Teresa de Calcutá, você recebe o sol? Se você é Gandhi, você recebe o sol? Se você é Hitler, você recebe o sol? A natureza não tem ponto de vista. O sol nasce literalmente para todos. E todos podem receber dele. Não tem ponto de vista. Ele não limita a sua luz a alguns privilegiados. A alguns melhores. Né? Não, é para todo mundo. Ele dá para todos. E é sobre isso.
Como que você poderia ser essa luz para o mundo sem nenhum ponto de vista? Sobre qualquer coisa, pessoa, animal, situação, tudo. O sol julga, esse lugar é feio, esse lugar é bonito. Não, o sol é para todo mundo. Não é? E é sobre isso. Aqui em Bogotá, por exemplo, a gente está com bastante sol ultimamente. Dizem que é por causa do El Ninho. Aí eu falo, gente, esse ninho ainda não virou adulto, não é possível. E aí estamos tendo dias lindos de sol e tal, e já tá preocupando todo mundo, porque não tá chovendo. E aí que tá começando a ter recessão de água na cidade. E aí você vê um lugar onde supostamente nosso ponto de vista é inverno, vai fazer frio, é muito. E eu moro num ponto que é um dos mais frios da cidade, porque é muito alto. E é o solaço que tá tendo todo dia. Não é calor igual o Brasil, mas não tá tão frio quanto era ano passado. Então, gente, agora se eu começar a julgar isso, o que adianta? É igual o Fabinho, um amigo meu, virou e falou assim, ai, gente, eu até arrependi de pedir sol, porque eu pedi tanto que agora não tá chovendo. E se a gente pudesse receber tudo, gente, receber a chuva, receber o calor, receber o frio, tudo é importante para o equilíbrio da natureza. Aí, ó, a Vilma contando, tá nublado. É Mato Grosso do Sul. Choveu muito à noite. Adoro. Gratidão, natureza bela. Gratidão, natureza bela. Isso aí, gente. É isso aí. Então, é sobre isso, né? O que realmente você gostaria como você gostaria que sua vida fosse? Onde você gostaria de morar? Se você pudesse escolher qualquer coisa. Esses dias eu tô procurando apartamento, né? Eu contei pra vocês. Aí eu fico assim, universo, meus requisitos. Isso eu quero trazer pra vocês, porque eu, procurando apartamento, fui salvar no meu bloco de notas e procurei uma pasta apartamento. E aí tava lá, requisitos para o apartamento, que eu fiz em 2021, quando eu mudei pra Bogotá, gente. Não, 2020, foi 2021. Aí eu coloquei tudo que eu gostaria que o apartamento tivesse. Tamanho, que ele fosse iluminado, que ele tivesse quarto para todos os meus filhos, que fosse no preço do meu pressuposto, porque, claro, eu venho por empresa, então eu tenho um pressuposto, né, um valor para aluguel, que ele fosse aí, se fosse aquilo, e que fosse perto da escola, e se fosse longe, que ele fosse muito melhor do que eu estivesse pedindo. E assim foi. Eu fiquei chocada quando encontrei essa anotação. Exatamente o que eu tinha pedido, eu tenho. E agora que eu tenho que procurar outro, isso se mostrou para mim. Olha que loucura, eu nem lembrava que eu tinha feito isso. E aí eu comecei a falar para o universo, olha, eu requeiro isso, isso e isso, dentro do meu pressuposto. Você está requerendo chuva? Pede. Em Toledo, 2 dias chovendo, quase 2 meses sem chuva. Peça pela chuva, gente. O que os índios faziam a dança da chuva? É a coisa mais linda. Existe coisa mais maravilhosa que isso? Fazer um ritual para pedir para o universo. Fiquei até emocionada agora. E a gente evita isso. Não é? A gente não evita fazer os rituais que nós, seres humanos, sabemos que a natureza acha lindo uma festa que a gente faz para ela. Quando a gente quer pedir alguma coisa... Nossa, juro que eu fiquei emocionada. Isso chegou aqui pra mim, agora se mostrou tão forte. Gente, o quanto nós estamos evitando fazer essa festa pra natureza, que é como se fosse errado, como se nós fôssemos ignorantes. Bora! Bora pedir pela chuva dessa forma, celebrando a natureza, agradecendo, né? Tudo que a gente tem. E aí, que tal se a gente pedir por essa chuva que contribui e nutre a terra e não... porque muitas vezes, quando ela vem arrasando também, não é verdade, gente? Mas é isso.
Ontem eu tava vendo uma velejadora, um vídeo de uma velejadora novinha, que ela largou tudo para velejar. E ela contando, ela falou assim, hoje eu me sinto pertencente ao planeta, gente. Eu achei tão lindo a entrevista dela, sabe? Porque eu me inscrevi numa classe para velejar. Eu te contei para vocês, né? O que mais é possível. Vamos ver se eu vou mesmo. E eu nem moro na praia. Isso aqui é escolher, né, gente? Então eu convido vocês a isso. O que vocês querem pedir? Você pode pedir por chuva também. Terra, que contribuição eu posso ser para você e você para mim hoje? Isso, viu? Uma coisa linda. Né? E quanto que a gente deixou de celebrar a terra. Eu acho que isso chegou super forte aqui para mim. Essa coisa dos indígenas, né? Quando eles eram o Deus Sol, a Lua. Como eles tinham essa consciência da importância de cada elemento da natureza. E celebravam isso e agradeciam essa entidade. Porque isso também é uma entidade. Cheia de energia. E está aqui também para nos presentear. Se a gente souber que cada vez que a gente acorda de manhã, que você coloca os seus pés no chão, você está pisando num ser vivo, que é o nosso planeta, um organismo inteiro, tudo muda. Nunca esqueçam disso. Cada vez que você colocar seu pé no chão, lembre-se que você está pisando num planeta vivo. Todo vivo. Isso é parte dele. Tanto que eu falo, gente, não é a mãe natureza, é a natureza. Isso é muito importante para ela. Isso é parte dela. É igual como uma célula do seu corpo adoece. É ruim para o corpo inteiro. Se você adoece aqui no planeta, é para o planeta. Ele quer te ver brilhar, cheio de luz. É muito mais agradável para ele. Não é? Então seguimos, hein, gente? Então, quando você começa a funcionar a partir do ponto de vista interessante, que eu tenho esse ponto de vista, ou seja, nossa, que ponto de vista interessante que eu tenho esse ponto de vista. Seja bom ou ruim, viu, gente? Não esqueçam disso. Ponto de vista pode ser bom e pode ser ruim. Porque às vezes você olha para um ponto de vista daquilo que você gosta e não quer mudar. Então esteja no ponto de vista interessante. Nossa, isso é super interessante. O que existe além disso que eu poderia estar escolhendo? Muito mais interessante. Que aí você sai dessa resistência, desse apego que a gente tem a tudo. Não é verdade? Então vamos lá. Quando você começa a funcionar a partir do ponto de vista interessante, que eu tenho este ponto de vista, você pode chegar a um lugar em que não existe solidez alguma sobre qualquer coisa que vier à tona, qualquer coisa que se mostrar. Em outras palavras, em vez de ir para o lado emocional de algo, aí ele fala, isso foi interessante. Em vez de você se conectar emocionalmente, você baixa suas barreiras. Porque às vezes você já se conectou, né? Que é tão rápido que às vezes você nem se dá conta. Ok, mas além da sua emoção, baixa as minhas barreiras. Uau, isso foi interessante. Vibrar com alguma coisa. Uau, adorei que isso aconteceu. Uau, isso foi interessante. E agora, o que vem depois? Mas é como se você tivesse numa piscina de águas termais. Lá na minha cidade tem Araxá, né? Aí aquela piscina de água quente, chamamos piscina emanatória, num lugar lindo. E você entra naquela piscina, aquilo dá um prazer pro seu corpo, gente, uma delícia, principalmente na época do frio. E quase ninguém vai, só isso porque eu conto pra vocês. Quando eu era criança, eu lembro, os meus pais levavam muito a gente nessa piscina e normalmente só estávamos nós e um hóspede do hotel. Quase não víamos ninguém lá. E a gente ia muito, pelo menos umas 2 vezes no mês. E aí, você é aquela agradável e tal. Agora você imagina você passar a sua vida inteira dentro dessa piscina. Já virou uma coisa insuportável, não virou? Sofrimento. Você não aguenta mais ficar naquele calor ali. Ponto de vista interessante é isso. Não se apegue a nada, mesmo que seja uma delícia. Porque se você ficar ali naquela delícia, a vida inteira enjoa. Ser infinito quer viver. Experimentar. Hoje eu falei com o universo, falei, caraca, universo. Quando eu vi esse vídeo dessa menina que veleja, eu falei assim, caraca, universo. O que eu quero é viver. Eu quero experimentar o planeta. Muito mais do que eu estou escolhendo hoje.
Me mostra como isso é possível. É isso que eu quero. E pronto, já sei. Não é? Então seguimos. Em vez de ficar com medo de alguma coisa, diga para você mesmo: isso foi interessante. Em vez de ficar com raiva, que interessante. Porque é onde você se conecta emocionalmente. Às vezes você vai ficar com raiva. Não tem problema não, ficou. Baixe minhas barreiras. Tá, se eu não estiver sentindo raiva aqui, o quanto isso podia ser interessante. Né? Você acaba sendo, você se torna o ponto de vista interessante. E você pode ser isso quando começa a escolher o ponto de vista interessante. E é praticar, gente. Assim como a gente está no piloto automático de não ser o ponto de vista interessante, de tanto praticar não ser isso, se a gente começa a praticar o ponto de vista interessante, você se torna. Como qualquer coisa que você pratica, você cria um hábito, e o hábito, a força do hábito, te leva a ser aquilo. Naturalmente, existe um livro do Osho que chama o livro Orange, né? O meu inglês não é muito bom, tá, gente? Também não ligo pra isso. Mas, enfim, é um livro sobre várias meditações, vários tipos de meditação que existem. E aí ele comenta sobre pessoas que são fumantes. Eles falam, gente, eles fumam tão bem. Eles fumam tão bem que eles nem percebem que eles estão fumando. Eles já se tornaram aquilo. É igual quando você aprende a dirigir no início, assim, dá aquela tensão, né? De repente você entra no carro e você nem pensa. Você se torna aquilo. E quando você começar a praticar as ferramentas, essa é a ideia dessas lives também, que a gente pratique mesmo. Que todos os dias eu esteja me conectando a praticar essas ferramentas com vocês, com o que vocês trazem, né? Com o que eu leio aqui pra vocês. Tem dias que eu falo, tem dias que eu tô mais energética, tem dias que eu tô menos. Não tem problema nenhum. A vida é isso. Agora imagina se eu tiver todo dia igual o Globo Repórter. Igual o Jornal Nacional. Com a mesma voz, com a mesma entonação, com a mesma energia. Eu sou um boneco programado para falar para vocês. Não é sobre isso. O que eu quero aqui mesmo é vivenciar tudo isso com vocês. E pôr em prática e me conectar comigo, com a energia do meu negócio, com a criação da minha vida e com todas as pessoas que estão dispostas a isso junto comigo. Isso é maravilhoso, porque antes eu queria enfiar axas na cabeça das pessoas. Eu queria que todo mundo conhecesse e era tão ruim porque as pessoas começaram a ter preguiça de mim. E realmente eu estava insuportável. Hoje, quem tá aqui escolhe. Pronto, acabou. Não é? Não tem estresse nenhum. Então é isso. Como pode melhorar? Ponto de vista interessante é o que as crianças pequenas têm. E é a maneira que funcionam. E é exatamente como fomos ensinados a não ser. É tipo aquilo ali. Dá um abraço no tio, na tia. E a criança não quer. Cumprimenta, fala com ela. E a criança... Eu sempre falo assim, gente, deixa eles, já falou comigo. Já falaram comigo. Já falaram oi. Ele falou oi pra você, falou. Às vezes nem falou, eles me olham assim. Acho engraçado. É o máximo, gente. Eu amo as crianças. Ponto de vista interessante é a antítese de tudo que você aprendeu desde que era pequenininho. Ou seja, você aprendeu a não ser isso. Né? Então tem que praticar mesmo, viu, gente? Você é naturalmente um ponto de vista interessante. A sua natureza verdadeira. Você tem que ensinar a si mesmo como não ser isso. Ou seja, você teve que te ensinar a não ser o ponto de vista interessante. Pode tudo isso, gente. Por favor, por um deusilhão, por toda a eternidade. Ai, gente, todas as fantasias e estados de ser que você tem especificamente para não ser ponto de vista interessante, vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9 coisas, garotos, povos e leis. Estamos lhe convidando para algo que vai criar uma possibilidade totalmente diferente para você. Entretanto, você tem que fazê-lo, ou seja, você tem que escolher e tem que praticar e tem que usar. Senão não adianta nada. Você só sabe que isso existe, mas é ação. Né? A ação tá lá.
É por isso que estamos tendo essas conversas sobre as 10 chaves. E o interessante ponto de vista é a segunda chave para a liberdade total do livro do Gary e do Dan. É a segunda chave. Para que você possa aplicar essas chaves, fazê-las, tornar-se como elas e viver como elas, em vez de sentir que são algo fora de você. Ou seja, você é naturalmente tudo isso. Por isso que Access é assim, ensinando, empoderando as pessoas a saber o que elas já sabem. Ou seja, tudo você já sabe. Só que você se ensinou a não saber. Pode, POC. Tô revoltada com isso. Ai, gente. Então, vamos lá. Em vez de sentir que são algo fora de si, que você só faz às vezes, ou não faz bem ou não entende. Ou seja, isso não existe. Você vai fazer bem porque você é isso. Você entende porque você é isso. Você só se ensinou a não ser. Tá? Então, a gente pode bloquear todo dia isso. Cada uma dessas 10 chaves é sobre uma maneira diferente de ser no mundo. Elas são diferentes de tudo que já foi ensinado a você nesse planeta. Aí o Gary comenta. Essas chaves são para a liberdade absoluta. Para que vocês, que são facilitadores de outros, 90% do que você tem que lidar quando trabalha com as pessoas está nas 10 chaves. 90% de tudo na sua vida tem a ver com uma das 10 chaves. Aí o Dan fala, mais de 99% das limitações que as pessoas criam vem de não funcionar a partir do ponto de vista interessante. 99% das limitações que as pessoas criam vem de não funcionar a partir do ponto de vista interessante. 99,9999999% do que está criando dificuldade na sua vida é onde você não tem conseguido ou estado disposto a funcionar a partir do ponto de vista interessante. Gary, como você pode ser um bom facilitador? Isso aqui é para os facilitadores, tá, gente? Quem não é facilitador pode relaxar. Se você não está fazendo um ponto de vista interessante, ou seja, você está julgando seus alunos, você está julgando as pessoas que chegam até você, como você pode ser um bom facilitador? Como você pode receber as pessoas? Muito bom. Não pode. Você tem que fazer ponto de vista interessante a fim de ser um grande facilitador. Porque se você tomar o ponto de vista, vai prender a pessoa que está tentando facilitar com algo que não é verdadeiro para ela ou para você. Prestem atenção. Se você tomar um ponto de vista, ou seja, se você comprar um ponto de vista, sendo seu ou do outro, se o seu ponto de vista é que aquilo tá errado, tá certo, é bom, é ruim, blá, 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 blá. Ou se você está alinhando com o ponto de vista daquela pessoa, isso é muito difícil, por exemplo. Você vai prender a pessoa que está tentando facilitar com algo que não é verdadeiro para ela ou para você. Você prende ela naquele ponto e cria um ponto estrutural, fixo e rígido. E pode. Que fantasia e estado de ser você está usando para silenciar e suprimir os entrelaçamentos quânticos que lhe permitiriam ser o ponto de vista interessante? Tudo que isso é, vezes um deusilhão, você vai, por favor, destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 cores, garotos, povos e alens. Aí o Gary fala, conclui, termina. Acho que a razão dessa chave, o ponto de vista interessante, ter funcionado tão bem para mim, ou seja, para o Gary, é que não estou interessado em fantasia. Eu estou interessado em consciência total. Uau! Se você não estiver funcionando a partir de quero consciência total, não importa o que isso implique. Uau! Porque às vezes isso implica um caos, viu, gente? Tem que ser muito corajoso. Não pode ter essas coisas.
Pode ser que você não possa viver as 10 chaves porque ainda está funcionando a partir de alguma fantasia. De uma coisa, sabe quando você romantiza certas coisas? E aí tudo tem que ser rosa, ou colorido, ou fofinho. E às vezes não. A vida é feita de tudo. Não é de um lado só, né? Pode ser que você não possa viver as 10 chaves, porque ainda está funcionando a partir de alguma fantasia de um estado de ser, como se isso fosse levá-lo aonde quer ir, ou lhe desse o que você quer ter. E pode, né? A Ana tá fazendo um comentário aqui. Sábado, peguei uma pessoa que não tinha feito barras e fui facilitar. Foi tão fantástico, tive certeza que realmente escolho ser facilitadora. Como pode melhorar isso? E a Vilma comenta, desestruturando. Exatamente. Destruindo e descriando todas essas estruturas rígidas que nós criamos para não estar no interessante ponto de vista, para não estarmos na consciência total. E consciência total não é se separar de nada nem de ninguém, gente. Nunca foi sobre isso. Eu fiz uma live no site do Access, né, no Instagram do Access Brasil, com a Lu Noronha, que a gente falou sobre isso, sobre o reino de nós. Nunca foi uma coisa egoísta. Nunca foi sobre isso. E às vezes as pessoas se confundem, porque quando a gente fala assim, olha para você, faça por você, o que funciona para você, mas não é destruindo. Tanto que o Gary fala isso na primeira parte do manual de barras de Access e de todos os manuais de Access, do CFP, do ISB, todos, a voz certa para você, a riqueza certa para você, o Joy of o Business Done Different, já fiz tudo isso. Relacionamentos feitos diferentes, todas as classes. Começa o propósito de Access. O propósito de Access não é sobre destruir essa realidade, não é sobre brigar com essa realidade, não é sobre fazer essa realidade errada. Eu tô falando com as minhas palavras, não tá escrito dessa forma, não. Eu vou pegar aqui pra ler pra vocês. Vocês merecem que eu leia bonitinho, do jeitinho que tá no manual. Aqui eu estou com o meu manual de fundamento e já está aberto o propósito de Access. Ai, foi. Onde você me conheceu, Andréia? Me conta. O propósito de Access. O propósito de Access não é destruir esta realidade. O propósito de Access não é brigar com esta realidade. O propósito do Access não é ver o erro dessa realidade. O propósito do Access é criar uma realidade diferente. O propósito do Access é criar um mundo com um conjunto mais grandioso de escolhas e um conjunto mais grandioso de possibilidades para que toda a humanidade possa prosperar. O propósito de Access é torná-lo consciente do que você está consciente. E vou repetir para quem está aqui hoje, uma coisa que eu falei na live esses dias, que eu estava lendo o material de referência de Access, né? Que é um material de 700 páginas, eu leio 3 vezes a semana. E aí o Gary falou assim, gente, as pessoas entram para Access e deixam o que funcionava na vida delas antes, abandonam. Não entendo porque a gente nunca pediu isso para ninguém. Consciência, a gente inclui tudo. Não julga nada. É somente funciona para você? Sim. Oh, uau! Como pode melhorar? Não funciona para você? Como pode melhorar? Pronto. Sabe? É um ponto de vista interessante mesmo. Simplesmente não funciona. Aí quando uma pessoa fala para você assim, nossa, usa isso que vai ser bom para você. Interessante. Faça a pergunta. Pesou. Ai, não escolho. Que interessante. Para ela funciona. É isso. Então vamos fazer nossa pergunta pro corpo? Eu não estendi muito, viu, gente? Eu atrasei muito hoje para começar. Que energia, espaço, consciência e escolha eu e o meu corpo podemos ser? Para nunca desistir do ser o ponto de vista interessante que nós verdadeiramente somos. Nunca desanimar de nós, desse ponto de vista interessante, nunca nos entregar à anticonsciência. Aquilo que nós somos treinados a ser, que nos limita, né?
por toda a eternidade. Tudo que impede isso, vamos destruir, descriar. Certo, errado, bom e mal, pote, poc, todas as 9 cores, garotos, provas e aléns. E agora, vamos fazer nosso mantra, pedindo facilidade, alegria e glória em ser sempre esse interessante ponto de vista. Em realmente ter clareza, facilidade de perceber, saber e receber o ponto de vista interessante. Bora? Então vamos que vamos, meus amores! Que amanhã eu tô aqui de volta, não sei qual vai ser o tema. Se vocês quiserem alguma coisa, me escreve. Igual a Elaine me escreveu, a gente falou sobre isso. Então vamos lá. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós. Quando eu falo nós, é eu e o meu corpo. Quando você fala nós, é você e seu corpo. Aprendi isso com a Simone Milassas. Eu falei, uau, Simone, ela é você e seu corpo. Então, tudo na vida vem a nós, a mim também, com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Pessoal, obrigada. Que dia lindo hoje, né? Quantas consciências, como disse a Elaine, umas mensagens antes. Queria agradecer vocês mais uma vez por estarem aqui comigo. Em junho eu vou pro Brasil. Devo fazer umas classes em São Paulo. A Cris tá me pedindo. Ela até deu uma sumida, vou escrever para ela. Em Minas Gerais também, no Rio, pode ser. Ainda não tenho... A agenda ainda não tenho. Eu tenho que cuidar disso, sabe? Olhar um pouquinho para isso. E se alguém quiser saber alguma coisa sobre classe, como me perguntaram aí, me escreve, porque não é o propósito dessas lives, tá? O propósito dessas lives é praticar a ferramenta e juntos aqui. Então, vamos que vamos, o que mais é possível, o que mais a gente pode criar nesse universo, nesse planeta tão lindo. E, gente, por favor, não esqueçam de fazer seus pedidos. Coloque, faça sua lista de pedidos. O que você gostaria? Quais são os requisitos? Se você quer comprar uma casa, se você... Olha, eu tive uma aluna que ela nunca tinha tido uma casa. E ela fez uma classe comigo, que é essa que eu comentei mais antes. E ela com uma semana atualizou isso de uma forma nunca imaginada. Assim. Eu já contei em alguma live aqui. Mas é sobre isso. Para que isso aconteça, vocês têm que fazer o pedido de vocês. Não deixem de fazer seus pedidos, de fazer a sua lista dos requisitos sobre as coisas que você quer. E esteja na demanda disso, sabe? O que é estar na demanda disso? É confiar. O universo vai atualizar isso para mim. Como eu não tenho ideia. Ele vai manifestar isso aqui para mim. E o seu trabalho é pedir. Manifestar é trabalho do universo. Se você não pedir, vai ficar aquilo ali. Pode acontecer, sim. De alguma maneira, energeticamente, você pode ter pedido. Mas se você realmente encher da energia da demanda o seu pedido, é totalmente diferente. Eu vou e vou. Eu vou conseguir e vou. Tá bom? Beijo. Até amanhã, às 11 do Brasil. Tomara que amanhã não atrase. Mas eu agradeço que todos estão aqui comigo. Beijos, beijos, beijos.